Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem vos fala nesta manhã com alegria em meu coração é o presbítero Henrique. E eu já quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E também agradecer a Deus por nos conceder mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para assim fazermos menção à palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos entender o poder e o poderio de Deus de reverter situações irreversíveis. Decretos ao qual foram decretados, o Senhor é poderoso para reverter decretos, sentenças, situações irreversíveis. Então para a tua vida tem jeito, porque através da tua oração, aleluia, o teu Deus te levanta e se levanta para te dar vitória. Meus irmãos, a palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, o seu versículo 5, que nos diz: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Meus irmãos, nesta história do rei Ezequias, nós vamos aprender como a oração pode reverter situações difíceis e até humanamente irreversíveis. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração possui um poder ilimitado. Orar é invadir o terreno do impossível. Orar provoca o sobrenatural. Então podemos aprender e entender sobre o poder ilimitado da oração. A oração de Ezequias conseguiu reverter uma sentença dada pelo próprio Deus. Nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Meus irmãos, nós podemos ver que estava sobre ele um decreto ao qual o próprio Deus tinha dado a ordem ao profeta Isaías a ir ao rei Ezequias, anunciar a ele que essa enfermidade, que esse momento era um momento ao qual ia gerar a morte dele, que era para ele consertar a tua casa, que era para ele ordenar a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele tomou uma atitude, teve uma atitude de virar o rosto para a parede. Nós vamos ver um arrependimento sincero, nós vamos ver uma posição sincera diante de um Deus que tudo vê, diante de um Deus que tudo conhece, um Deus que os seus olhos estão como chama de fogo e tudo vê, tudo sabe, tudo contempla, aleluia. E assim nós vamos ver que essa própria sentença, essa própria situação foi revertida pelo próprio Deus. Meus irmãos, em Jonas capítulo 2, versículo 7, o profeta Jonas disse: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da tua santidade. Do ventre do peixe Jonas clamou ao Senhor e foi livrado da morte, aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que não importa o lugar,
não importa a circunstância, não importa a dificuldade ou o que está te afligindo, porque o profeta Jonas, ele anuncia ali que quando desfalecia em mim a minha alma, devido à situação, devido ao momento ao qual ele estava passando, ele estava enfrentando, mas nós vamos ver que ele clamou ao Senhor e foi livrado da morte. Aleluia. E eu já quero te dizer nesta manhã que não importa aonde esteja ou qual seja a sua situação, o importante é que você clame, porque quando você clama, o Senhor atende, responde, anuncia e reverte essa situação que para você é impossível, que para você se torna algo impossível de acontecer. Mas quando você ora, você entra no terreno do poder de Deus, você entra no território do milagre, você entra no território, aleluias, do impossível de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, também podemos ver que em Mateus 21, versículo 22, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou o poder ilimitado da oração, nos mostrando, ensinando e direcionando sobre o poder que há quando você se prostra e clama a Deus, porque quando você clama, Ele se levanta e atende o teu clamor. Aleluia. Meus irmãos, em Tiago capítulo 5, versículo 16, é enfatizado a eficácia da oração de um homem. Nós podemos ver que em Tiago nos direciona sobre a eficácia da oração de um justo. Meus irmãos, o Senhor, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele sabe, e manda eu te dizer que Ele conhece as tuas obras, Ele sabe o que você está passando, porque Ele conhece a oração do justo, Ele sabe o que o teu coração necessita, o que o teu coração almeja, o que você está passando, e é Ele a quem responde a oração de um justo, porque nós sabemos que a oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo, citadas no versículo 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Pessoas, meus irmãos, que tiveram sentenças irreversíveis revogadas, de acordo com a lei de Moisés, Davi era passível de morte, citado em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Porém, o seu arrependimento sincero fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra ele. Meus irmãos, nós podemos assim ver que não importa o que você tem feito ou qual tem sido a tua prática, o importante, meus irmãos, nesta manhã é que o seu arrependimento seja sincero diante do nosso Deus, que conhece cada canto, cada parte do teu coração, e o coração contrito e quebrantado não rejeitará o nosso Deus. Então saiba que a tua atitude, que o teu arrependimento vai fazer com que o Senhor revogue a sentença ao qual estava sobre a tua vida, e assim o nome dele será glorificado na tua vida. Meus irmãos, a humilhação de Manassés fez com que o Senhor revogasse a sua sentença condenatória. Assim, vendo que a gente pode se humilhar na presença de Deus com a certeza que o Senhor fará e operará em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim nós veremos que o nosso Deus, que o Deus ao qual nós servimos, Ele é poderoso para mudar
qualquer sentença condenatória contra a minha e a tua vida. Isso é só para quem crê. E se você crê, saiba que é o próprio Senhor Jesus Cristo que hoje, aleluias, se manifesta em teu favor para revogar essa sentença, para revogar esse momento da tua vida, para revogar esta situação, esse cenário que parece que é de morte, mas saiba que quando Jesus chega, Ele chega para dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Jesus revogou a sentença de morte contrária à mulher adúltera que foi pega em flagrante, o que de acordo com a lei de Moisés era uma sentença irrevogável e também irreversível. Mas nós vamos ver que o Senhor, Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o Jesus que hoje chega na tua casa, chega na minha história, chega na nossa necessidade e se apresenta como Salvador da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no Salmo 68, versículo 20, Davi diz: o nosso Deus é o Deus da salvação, e o Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Em Sanfonias, capítulo 3, versículo 15, o profeta Sanfonias escreveu: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Aleluia. Meus irmãos, hoje é o teu Deus que chega na tua vida. Hoje é o teu Deus que chega e afasta os teus juízos e extermina os teus inimigos. Hoje é o Senhor, o Rei de Israel, que está no teu meio, está no meio de ti, e por isso, quando Ele está, quando Ele se manifesta, quando Ele chega, tu não verás mais mal algum, porque quando Ele chega, até a tristeza salta de alegria. Nós vemos que a enfermidade tem que partir em retirada, nós vamos ver que o jugo é quebrado, porque Jesus chegou. Hoje Ele chegou na tua casa, na tua história, na tua vida, na tua família. Hoje Ele chega e tu não verás mais mal algum, aleluia, sobre vocês, sobre nós, meus irmãos. Aprendemos por meio desta mensagem que o nosso Deus é misericordioso e compassivo, cheio de graça e de bondade, e que as suas grandes misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. Meus irmãos, Ele pode revogar todas as sentenças contrárias à nossa vida. Então, nesta manhã, meus irmãos, eu te convido a fechar teus olhos. Eu te convido a se arrepender sinceramente nos pés daquele que pode perdoar os teus pecados, daquele que pode revogar essa sentença. E assim, meus irmãos, nós veremos a glória de Deus se revelar sobre a nossa vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos. Pai maravilhoso, Tu és fiel e digno de toda honra e toda glória. Assim, Senhor, nesta manhã eu quero te apresentar este homem, esta mulher. Eu quero apresentar minha vida, Pai, perante o Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor é o único que pode revogar a situação, que é o único que pode apagar os nossos pecados, que foi o único que subiu na cruz do Calvário para perdoar, levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades sobre si, levou naquela cruz do Calvário. E assim, Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer com a certeza, Pai, que o Senhor é aquele que pode revogar essa sentença, que o Senhor é aquele que pode mudar o cenário desta vida, que o Senhor é aquele que atendeu a oração de um homem no ventre de um peixe, ao qual ele apresenta essa situação como
viam ali um lugar, o centro do abismo, um lugar ao qual a morte estava ao teu redor, mas o Senhor revogou aquela situação. Assim eu creio, Pai, que por mais que difícil seja a situação desse homem, a situação desta mulher, que por mais difícil que esteja, aleluias, a situação deste jovem, Pai, o Senhor é poderoso para revogar esta situação. Por isso, Deus, eu clamo no nome de Jesus por misericórdia, pela tua bondade, pelas tuas mãos estendidas em favor desse jovem, desta criança, Pai, deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, Senhor. Entra, Senhor, nesta casa com as tuas mãos poderosas, com a salvação que eles precisam, Pai. Pai, venha de encontro à nossa vida, porque só em Ti alcançaremos vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade nesta manhã, de poder contemplar e sentir a Tua presença, porque eu sei, Pai, que nesse momento vidas estão sendo restauradas, eu sei que vidas estão sendo transformadas, porque o Senhor falou que aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, enche esse homem com a Tua glória, enche essa mulher com a Tua presença, Pai, faz resplandecer sobre essa vida, Pai, a Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse momento eu quero te pedir que deixe o seu like, comente, compartilhe, também deixe na descrição do vídeo o seu pedido de oração, pois nós vamos estar orando pela tua vida. Creia no teu milagre, porque o teu Deus é um Deus que pode revogar essa situação, e hoje Ele vai mudar o cenário da tua vida, em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.